A verdadeira obra de arte reflete a sociedade do seu tempo. Por isso, o artista é um espelho, um intérprete da sua gente, dos seus valores, da sua história. O nosso convidado de hoje é reconhecido internacionalmente como um dos grandes tradutores do mundo atual, que ele registra em trabalhos de forte impacto visual e carregados de emoção. Ele é Carlos Eduardo Fernandes, mais conhecido como Cobra. Cobra, que bom ter você no Persona. Maravilha. Uma honra ter você como nosso primeiro artista das artes urbanas aqui no programa. Que legal, espetáculo, maravilha. Privilégio para mim, obrigado pelo convite. Cobra, você faz um tipo de trabalho que, na maioria dos casos, tem a característica de ser efêmero. É verdade. Ele está na rua, está sujeito à chuva, ao sol, ao dono da parede, aos poderes públicos e tal. Como é que você encara o fato de que as gerações futuras talvez não conheçam boa parte do seu trabalho, a não ser por fotos? É verdade, é verdade. Olha, a realidade é que eu aprendi a pintar nas ruas dentro desse contexto, né? Dentro desse universo. Eu me acostumei com isso, com o fato de que eu posso pintar um mural e tempos depois o proprietário resolve vender o prédio ou alugar para alguém. O próximo inquilino não quer, resolve apagar, ou até mesmo a questão dos intempéries, porque o trabalho está na rua, obviamente que ele tem um tempo de durabilidade, tem sol, tem chuva, tem um monte de questões que ocorrem ali, né? E assim, o meu trabalho, para você ter uma ideia, eu tenho um acervo com mais de 3.000 fotos. Porque eu trabalhei de verdade mesmo, assim, não foi pouco não. Sábado, domingo, feriado, eu realmente batalhei pelos meus objetivos, né? E o que acontece? A maioria não existe mais, né? Tudo isso foi apagado, foi removido, foi deteriorado, enfim, acontece de tudo, né? E tem alguns fatos também dentro disso que são completamente inusitados, assim, por exemplo, o meu primeiro mural nos Estados Unidos, que foi lá em Nova York, eu tive uma oportunidade muito interessante, porque eu pintei aquela imagem do final da Segunda Guerra, do VJ Day, naquele parque suspenso do High Line, né? E, para minha surpresa, o meu primeiro trabalho ali ficou imediatamente entre os 10 pontos mais fotografados lá de Nova York. Não de arte, realmente ali junto com os monumentos, aquela coisa toda. E o que acontece? Passou um tempo, ficou um tempinho lá, mas a cidade notificou o proprietário que o prédio dele seria tombado patrimônio histórico por conta do mural. E aí ele não teve dúvida, à noite ele pintou de cinza e removeu o mural. Então, para preservar o prédio. Então são muitas circunstâncias, mas por que eu estou te falando isso? Hoje, como eu tenho um filho, Pedrinho, ali com 7 anos, né? Eu acho que essa mentalidade ela precisa mudar, no meu ponto de vista, né? Porque tão importante quanto criar novos murais é a gente preservar, cuidar daquilo que já foi feito anteriormente. Tem exemplos de murais seus que foram refeitos, né? Como é o icônico da Henrique Schaumann. Exatamente. Eu criei um projeto específico para isso, chamado Arte de Restaurar, né? Justamente com esse objetivo. Então, eu cheguei a restaurar aquele mural do Senna, que tem na Consolação com a Paulista. Estou agora com o propósito de restaurar o do Oscar Niemeyer, que tem, sei lá, 50, 60 metros de altura ali na Paulista, em frente à Casa das Rosas. Tem o mural do Boulevard Olímpico, lá no Rio de Janeiro, né, do Porto Maravilha, que eu amaria restaurar, porque é um mural que foi muito importante para mim. Enfim, eu estou nesse propósito. Agora, a durabilidade em si
ela depende o quê? Das condições da parede. Então, hoje eu tenho trabalhado mais com esse propósito, né? De deixar a parede numa condição melhor para que receba o mural e depois a gente tem ali uma aplicação de verniz que faz esse trabalho durar mais tempo. E é claro que eu também, para finalizar esse assunto, eu também estou desenvolvendo, quando eu vou pintar um local, eu estou deixando para o proprietário toda uma relação de como esse mural tem que ser cuidado e preservado para o futuro também. Porque eu acho bacana que as crianças possam ter o privilégio de ver essas obras, assim como eu. Fui para a Inglaterra, por exemplo, a primeira coisa que eu fui é fazer um tour para ver as obras do Banksy. Fui para Nova York, eu queria ver obras do Basquiat, de tantos outros artistas. Enfim, faz parte. Se a gente não preservar, né? Então, é isso. Agora, você nasceu no Jardim Martinica, na região do Campo Limpo, né, aqui na periferia de São Paulo, onde você cursou seus estudos primários, né? Mas você não era lá um aluno muito exemplar, né? Teus cadernos não tinham as matérias ali propriamente ditas, anotadas. É verdade, é verdade. Olha, eu era aquele menino muito tímido, né? Sentava na última fileira, ali na última carteira. E eu tinha uma atração muito grande pela rua, desde sempre. Né? E quando eu conheci esse movimento de rua relacionado a tag, pichação, grafite, o breakdance mesmo, né? Porque eu fiz parte de um grupo de breakdance chamado Jabaquara Breakers, lá do começo do movimento e tal. Então, tudo isso acabou me envolvendo muito, né? E aí os meninos da escola me deram o apelido que eu tenho hoje. Por causa dos teus desenhos. Exatamente. Porque os teus cadernos continham os desenhos. Exatamente. Eles viam esses desenhos, né? E colocaram esse apelido. Pô, você é cobra no desenho, como se fosse você é fera, uma coisa nesse sentido, né? Agora, e a família, os seus pais incentivavam essa tua tendência para o desenho? Olha, não incentivavam, né? Não incentivavam porque, na verdade, eu levei muito tempo para ter consciência do que eu vou te falar agora. Mas eles queriam simplesmente me proteger, né? Acho que por amor, eu agora percebendo isso, tendo filho e tal, a gente entende, né? Realmente não era fácil para eles. O meu pai, ele é uma pessoa muito simples, né? Estudou até 5ª série, mas muito honesta, tal, fazia as coisas da forma muito correta e tudo mais, sempre respeitou minha mãe, trabalhador muito íntegro ali. E quando ele me viu naquela situação, na rua, né, o tempo todo, pichando parede, eu andava rodeado de pessoas complicadas, muitos envolvidos com crime, com um monte de coisa. E assim, meus pais estavam vendo aquilo numa outra perspectiva, né? Pessoas que foram mortas, outras que foram presos. Aquela circunstância toda, eles queriam me proteger. Mas como eu era muito decidido, né? E aí, com 17 anos, eu já tive que morar sozinho. Fui convidado a morar sozinho. Você né? foi convidado a morar sozinho. Pelos meus pais. Exatamente. Você falou no Jabaquara Breakers? Sim, sim. Olha eles aí. Opa! Que eu me lembro aí, meados de 1990, alguma coisa aí, 93, 94. O Eduardo Cobra permaneceu um bom tempo na nossa crew, Jabaquara Breakers. E nesse tempo que ele ficou com a gente, ele passou muito da experiência dele para nós. Quando éramos jovens, quando a gente conheceu o Eduardo, a molecada do colégio onde ele estudava sempre arrumava confusão. E a gente, com a desculpa que estava defendendo ele, a gente ia lá buscar ele no colégio e dali mesmo a gente saía para grafitar, ia para os shows e muitas vezes ficava 2, 3 dias fora da casa dele, acompanhando a Jabaquara Breakers. E esse tempo foi de muito aprendizado. E naquela época nós fazia o break, dançava e ele ficava só fazendo os grafites lá ao vivo e a rapaziada via aquilo como uma sensação, mano. Então a gente pegou aquilo, eu falei, mano, é isso que eu quero ser. É isso aí que eu vou fazer. E ele trouxe uma técnica nova para o grafite. Ele sempre andava com um aerógrafo, coisa que para nós era uma experiência única. E deu certo, Cobra. Que hoje eu cuido de uma família grande, gigantesca, graças
a você, que me inspirou e me trouxe até aqui. Estamos aí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, Cobra. Valeu, Cobra. Nós te agradecemos. Foi muito importante, essa história que ele contou aí é muito real. Eu tive, sim, alguns problemas na escola tal, e essa galera aí me ajudou em vários momentos, em vários aspectos, né? E essa foi a minha base, a minha formação completamente nas ruas. Agora, muitos desses grafiteiros, os primeiros grafiteiros, tiveram problema também com a polícia. Aconteceu com você? Aconteceu comigo, pelo menos por 3 ocasiões, né? Tanto fazendo pichação como fazendo grafite mesmo. Por quê? Porque o grafite, vocês sabem bem, a diferença do mural é porque o grafite também, assim como a pichação, é feito de forma ilegal. E lá nesse começo, o meu trabalho, ele era grafite. Então eu saía para pintar qualquer muro, né, sem permissão nenhuma, e uma ocasião estava pintando um mural ali na frente do Parque Ibirapuera, embaixo daquele túnel, e a polícia chegou e levou todo mundo, tal. Outra ocasião fazendo no muro do Jockey Club de São Paulo também. A polícia chegou e... Então, foram várias situações nesse sentido. Nos pintavam todos e tal, e foi aí que meus pais descobriram o que eu fazia na rua até de madrugada. E normalmente a pichação, né, embute aí essa carga de rebeldia, né, como todo mundo vê. Mas no teu caso foi mais uma forma de você se expressar, né? Como você disse, eu era muito tímido e foi aí que você se encontrou, né? Com certeza, com certeza. O meu trabalho, isso sempre permeou a história da minha forma de me comunicar, exatamente pelo que você disse. Talvez por ser muito retraído, a maneira que eu conseguia explorar o que eu queria falar era através das pinturas. E, na realidade, eu faço isso até hoje. Agora, você já citou aí o Jabaquara Breakers, o hip hop, os grafiteiros americanos, mas nós preparamos um quadro sobre um grafiteiro, muralista, pintor, que foi uma grande referência para você. Olha só. Jean-Michel Basquiat, artista plástico norte-americano, se destacou nos anos de 1980 por sua arte urbana, expressionista e neo-expressionista e ganhou reconhecimento internacional com seus trabalhos expostos em galerias e museus por todo o planeta. Basquiat nasceu em Nova York e desde a infância demonstrava interesse pela arte, desenhando e pintando em cadernos e paredes de casa. Aos 7 anos de idade, ganhou um livro de sua mãe sobre anatomia humana, livro esse que influenciaria o seu estilo artístico. Na adolescência, abandonou a escola para viver nas ruas, onde fazia grafites e frequentava clubes noturnos. Um de seus trabalhos foi vendido recentemente por 110 milhões de dólares, o maior preço já alcançado por um artista norte-americano. Basquiat morreu aos 27 anos, em 1988, vítima de uma overdose de heroína, mas deixou um legado artístico impressionante que vem influenciando artistas de todo o mundo, como o nosso convidado de hoje, Eduardo Cobra, que, para a sorte de brasileiros e povos de todas as raças e cores, continua fazendo mais belas e coloridas as paisagens das nossas cidades. Agora, Cobra, na verdade, o seu estilo, as suas técnicas não tem muito a ver, ou quase nada a ver com as obras do Basquiat. Então, em que sentido ele foi uma referência para você? Aproveitando também para falar que, assim, o primeiro contato que eu tive foi através de livros e tal, com a obra dele, né? Mas depois tem um filme fantástico, quem não viu, chama Traços de uma Vida, né? Que mostra ali a história do Basquiat. Eu acho que o Basquiat, ele conseguiu, na atualidade, a gente fala muito dessa história do artista de rua, ir para galeria, ir para museu, tal, etc. Mas você vê que já na década de 80, o Jean-Michel Basquiat conseguiu quebrar essa fronteira, esse muro, essa barreira, né, que mesmo sendo uma pessoa que chegou até morar na rua, né, ele me inspirou nesse sentido, sabe? De mostrar que é possível, né, mesmo com as adversidades, as dificuldades, mesmo você sendo excluído, não fazendo parte de uma elite, não tendo grandes oportunidades com educação, escola, tal, etc., era possível seguir em frente, acreditar no sonho, né?
e quebrar essas fronteiras, mostrando que realmente a arte é algo universal e vem de dentro para fora, sabe? Então, nesse aspecto, acho que o Basquiat me influenciou bastante, né? E foi uma luz no fim do túnel, assim. Quando eu descobri a história dele, eu falei, nossa, então existe alguém que saiu dessa situação e conseguiu quebrar todas essas barreiras, e isso foi muito bacana. E eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar a casa onde ele morava lá em Nova York, né, que era um sobrado que, na verdade, pertencia ao Andy Warhol, né, que cedeu para ele. Então, ele tinha o estúdio dele e tinha o local onde ele dormia e é o local onde ele faleceu, inclusive, estive ali e tal. Então, é muito interessante, é uma história realmente bastante inspiradora, né, exceto pela questão das drogas, mas, enfim. É uma grande referência de vida, né? Exatamente, com certeza, com certeza. Agora, outro artista pelo qual você é aficionado é o Banksy, né? Olha, se tem um cara na arte de rua que já está na história da arte, é o Banksy, né? Agora, o interessante é que quem assistiu o documentário dele, aquele Exit to the Gift Shop, né? É um documentário que concorreu ao Oscar e tudo mais. Tem lá o Mr. Brainwash, né? Não sei quantas pessoas viram, mas começa com o Banksy encapuzado e na sequência o Banksy fala, olha, eu tenho um cara mais interessante do que eu, que é o Mr. Brain, e eu quero contar a história dele. E conta-se a história do Mr. Brain no filme do Banksy, que tem a direção do Banksy. Então é super controversial, mas tudo que ele faz é muito genial. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei 3 anos com o Mr. Brainwash, que é lado a lado com o Banksy, né? E assim, a maior referência que eu tenho na arte, sem dúvida nenhuma, e eu não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecê-lo. Cobra, você é autodidata, você nunca fez um curso de desenho, né? Hoje você tem uma técnica muito sofisticada que você foi aprimorando com o tempo, mas enquanto isso você tinha que se sustentar, tinha que comprar os seus sprays, tal. Você chegou a ter trabalhos formais assim? Você sabe que a minha história, ela é totalmente dessa maneira, sem apoio, sem incentivo, sem nenhuma perspectiva. Então, eu tive que, na realidade, como precursor também de muitas coisas nesse aspecto, criar uma maneira de existir, de continuar fazendo aquilo que eu queria. Por quê? Porque eu não tinha grana para comprar tinta, não tinha grana para pagar meu aluguel, comida, nada, não tinha condições alguma, né? Então, o que acontece? No comecinho da minha trajetória, excepcionalmente quando eu fui morar sozinho, eu me vi numa situação complicada, né? Porque com 17 anos, eu já morava com uma menina, então estavam nós dois ali, não tinha dinheiro para absolutamente nada, né? E então, a minha base foi sempre assim, sem poder contar com ninguém, sabe? Sem ter governo, cidade, prefeito, nada. Não tinha a mínima possibilidade. A única coisa que eu recebia era crítica, era, enfim, palavras negativas, né? E eu falei, cara, eu preciso entender como é que eu vou fazer para seguir em frente fazendo isso daqui. E aí eu comecei a pintar a cidade toda e colocava meu número de telefone. Eu fazia isso. Mas eu pintava desenhos aleatórios, uma questão de sobrevivência. A classe artística até me condenou por causa disso, mas eles não sabiam a minha história, né? O porquê eu fazia o que eu fazia. Então, lá atrás, em 1990, mais ou menos, eu pintava escolinha, pet shop, oficina mecânica, reproduzia a obra de muita gente. Estou falando isso porque foi através desses convites que eu fui desenvolvendo o meu trabalho. Então, o que eu pensei? Eu até falo isso para muitos meninos hoje em dia, né? Tem muita gente que tem o sonho de seguir com a arte, né? Eu falo, cara, não tenha vergonha de fazer trabalhos encomendados, porque cada um tem a sua realidade. Se você precisa, qual é o problema, né? Então eu fiz muito isso, só que eu tinha uma consciência de desenvolver o meu próprio estilo, pintar com o meu próprio pincel, criar ali as minhas histórias através dos meus murais. Mas eu não tinha nem condições técnicas, nem conhecimento necessário para poder fazer isso. E através desses trabalhos encomendados, a minha evolução, o meu autodidata foi aí, com a cobrança de quem me encomendava. Mas você chegou a trabalhar na Caixa Econômica, alguma coisa assim? Trabalhei como estagiário, né, na Caixa Econômica Federal, que existe até hoje aqui na Faria Lima, em São Paulo, né?
Trabalhava ali, até me saía bem, mas eu não via a hora de sair para a rua para pintar. Então foi uma decisão muito complicada para mim, quando em algum momento eu falei, quer saber, independentemente se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, se vão gostar, se não vão, eu vou seguir a minha intuição e vou deixar de trabalhar aqui e vou pintar na rua, né? E aí foi um momento dificílimo para mim, né? Mas assim, mas quando eu estava passando por aquelas dificuldades, eu achava que era o fim do mundo. Mas hoje eu vejo que aquilo me deu o alicerce, a força, a coragem, né, a superação para poder, a grande responsabilidade que eu carrego de pintar no mundo todo. Quer dizer, não era o fim do mundo, era o caminho. Exatamente. O que eu achava que era a pior parte, era a melhor parte, porque aquilo estava me dando experiência, alicerce, base, aprendendo sobre muitas coisas, né? Então, quando um cliente chegava e falava, cara, ficou horrível esse desenho, melhora isso, melhora aquilo, eu ficava triste. Mas, no final das contas, foi aí que eu aprendi luz e sombra, perspectiva, anatomia, né? E fui criando o meu próprio trabalho. Até chegar num determinado momento de eu entender que eu não era americano, que não fazia sentido mais para mim ficar copiando os desenhos de lá, né? Que eu também não tinha que me preocupar com a questão da técnica, o material que eu ia pintar ou deixar de pintar, me preocupar tanto com as críticas, né? Que eu ia seguir o que estava, que era possível para mim, né? Porque eu acredito muito nisso, passo a passo, cada coisa que eu vou fazendo abre uma porta, tal. Então, é como hoje, né? Só que lá atrás a dificuldade era outra, porque eu também fui ali naquele começo, além da família, da cidade, da escola, a classe artística também colocou milhões de regras, né? E eu fiquei louco. Eu falei assim, cara, eu vou para a rua pela liberdade que as ruas proporcionam. Por que tanta regra? A arte é livre, pinta do jeito que você quiser, com spray, com óleo, igual ele comentou, com spray, com compressor, com rolinho, com stencil, tudo é arte, entendeu? Então não tem por que colocar regra no trabalho de um artista. Acho que não faz sentido algum. Correto. Bom, você falou, né, que a tua base foram, então, né, esses lugares, as escolas, ali onde você até pintava temáticas infantis, mas depois, então, surge a oportunidade de você começar a pintar num grande parque de diversões aqui em São Paulo. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Ótimo. A gente volta já com o Cobra. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o Eduardo Cobra. Como a gente estava dizendo, seu primeiro emprego como artista contratado foi para um importante parque de diversões aqui de São Paulo. Olha só quem abre esse assunto, hein? Falar do Cobra, Eduardo Cobra, é lembrar de coisa boa. Quando começamos a trabalhar com ele no início dos anos 90, ele era um menino, um jovem, super bacana, super tranquilo, tímido até. E ele começou fazendo pintura de alguns brinquedos e começou uma relação que durou muitos anos. Ele fez painéis, ele fez pintura de fachadas, ele fez tematização de vários eventos. Isso foi uma crescente. O nosso público nesse período era predominantemente jovem e adolescente e ele trazia uma linguagem que conversava muito com esse público. Nós tivemos assim vários períodos de sequência forte, puxado de trabalho, e ele chegou, se não me engano, a dormir no parque. Ele se integrou muito com os funcionários do parque, ele viveu o nosso dia a dia e ele foi bastante cúmplice, né, de todos os momentos que nós vivemos. Nós entregávamos umas demandas e ele correspondia com arte. Teve um evento, um desses eventos, que o Cobra perguntou para mim se... Ele comentou que ele pintava quadros também. E ele perguntou se ele podia expor esses quadros nesse evento. Eu falei, lógico que pode, claro, né? E ele expôs, ao final do evento, ele me deu um quadro. Um era um retrato de Jimi Hendrix e o outro era esse aqui, que eu ainda guardo os dois quadros com muito orgulho. Só dizer assim que dentro do setor entretenimento, quando a gente pensa esse grande artista que ele sempre foi, mas de reconhecimento mundial, mas no entretenimento do Play Center, a Disney, né, Cobra, nossos parabéns, nosso orgulho. Você é um ser de luz, você é uma pessoa generosa, você é um talento e é um grande orgulho ter participado de uma etapa da sua vida. Todos nós, nosso carinho. Um beijo. Tchau. Legal, legal. Legal lembrar, muito bom, muito bacana. Foi a minha primeira oportunidade, como ela comentou, eu realmente
quando eu cheguei lá para pintar, eu dormi no chão do equipamento lá por uns 3 ou 4 noites. Tamanho entusiasmo que eu tinha. E como eu morava muito longe, né? E tinha dias para entregar. Acho que eram 4 dias para entregar 2 painéis. Falei, se eu for embora de ônibus para ter que voltar, vou chegar aqui muito tarde. Então eu vou dormir aqui mesmo. E fiquei lá e consegui entregar esses trabalhos. E a consequência disso é que eu trabalhei lá nos próximos 10 anos. Então me deu uma estrutura legal. E o Play Center, sim, depois do Play Center eu tive a oportunidade de pintar para o Beto Carreiro, diretamente com ele. Pintei no Hopi Hari e recentemente eu fiz um painel na Disney lá em Orlando. Então eu tive uma história com parques de diversões. Agora, além de tudo, o Play Center eu conheci a minha esposa lá, a Andressa, justamente só no que ela disse, se eu poderia expor meus quadros ali, realmente eu pedi para ela. E o que aconteceu? Eu fiz oficinas lá de grafite para ensinar a molecada também. Além de pintar, eu fazia oficinas. E foi nesse dia que eu conheci a Andressa. Ela estava na fila lá. Que demais. Exatamente. Estamos juntos há 19 anos. É isso. Agora, na época lá do Play Center, você comprou um Mustang, é isso? Pô, por que um Mustang, Cobra? Ai. Então, isso é uma coisa que deixou meus pais mais revoltados ainda, né? Meu pai, acho que ele falou, cara, o cara é doido, louco, com certeza. Porque assim, eu tinha comprado um Fusquinha em, sei lá, 20 vezes, né? Tinha um assoalho todo estourado, era um caos o meu carro. E era o carro que eu tinha. E não tinha grana para pagar minhas contas, não tinha nada, né? Primeira vez que eu ganhei um valor expressivo, que realmente era um valor muito alto, e esse valor aconteceu porque era um projeto que custava X. E, de repente, esse cliente falou, eu quero 10 vezes isso. E aí entrou aquela quantia de dinheiro, eu não sabia nem como lidar com dinheiro, a verdade era essa. E uma coisa de menino mesmo, de sonho de menino. Falei, cara, eu queria ter um carrão, tá ligado? Eu falei, eu não tenho nem bicicleta, eu falei, eu quero ter um carrão. Aí eu fui numa loja e comprei esse carro. Exatamente, comprei esse carro e fui feliz naquele momento. Então era o Fusquinha de um lado, caindo aos pedaços, e o Mustang 0 km do outro. Então era um desequilíbrio total, numa casa super simples. Então imagina quem passava ali na frente, o que eu tomava de enquadro da polícia andando com esse carro na periferia, era praticamente uma vez a cada 2 dias eu era parado pela polícia. Queriam saber se eu era traficante, onde eu tinha conseguido dinheiro para comprar aquele carro. Um absurdo. Oh, meu Deus. Meu Deus. Agora, foi com o projeto Muros da Memória que você realmente passou a ser reconhecido como um muralista de valor mesmo, talentoso mesmo, né? Fala um pouco sobre o Muros da Memória. Quando eu passei a conhecer outros artistas, como Diego Rivera, Siqueiros, Portinari, tantos outros artistas que já utilizavam os murais com uma certa composição, com outro tipo de estética, eu entendi que era viável eu desenvolver o meu trabalho na rua nesse sentido. E como colecionador de livros antigos, eu curto muito, sempre tive muita coisa de São Paulo antiga, da década de 20, 30, dos bondes, dos casarões, das roupas, eu sempre gostei muito. E aí eu comecei a pintar esse projeto até como uma forma de protesto. Por quê? A minha ideia com ele era o seguinte, um local onde foi demolido um casarão antigo, a minha ideia era ir lá na região e pintar novamente aquele casarão, mostrando a importância da preservação do patrimônio histórico. Então, o projeto Muro das Memórias surgiu dessa maneira. E eu faço até hoje, né? Eu cheguei recentemente de San Marino, do qual eu pintei um painel lá de 2.000 metros quadrados, dentro do projeto Muro das Memórias, que é o quê? Contando a história do surgimento do país, né? Então, ele está ainda na base do alicerce das minhas obras. Bom, como muralista, você tem obras aí, né, espalhadas pelo mundo, né? Moscou, Nova York, Londres, Paris, Tóquio, enfim, pelo mundo todo, né? A gente preparou também um quadro sobre essa vertente. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. A arte do muralismo tem suas origens em civilizações antigas, como as do Egito, Grécia e Roma, onde artistas pintavam templos, palácios e tumbas com imagens decorativas. Mas
foi no início do século passado, durante a Revolução Reformista Mexicana, que o muralismo ganhou as ruas e espaços públicos, com obras de impacto social e político de pintores como Diego Rivera e Davi Alfaro Siqueiros. O muralismo também inspirou gênios das telas como Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo e Cândido Portinari. O muralismo brasileiro se popularizou principalmente nas periferias das grandes cidades como uma forma de expressão e resistência. Mas logo chegaria às fachadas, painéis e marquises de grandes centros urbanos. Eduardo Cobra, considerado um dos muralistas de maior sucesso do planeta, tem mais de 3.000 obras em mais de 30 países, onde retratou com suas cores vibrantes e traços perfeitos grandes personalidades históricas da cultura e das lutas sociais. Para orgulho de todos nós, um de seus murais é a grande atração na fachada do prédio da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. E é verdade que antes de você receber o convite para pintar o prédio da ONU, você já dizia que ia pintar, que era um sonho seu? Eu estou muito em Nova York. Eu havia feito aquela série de 18 murais lá, intitulado Cores pela Liberdade. E aí, um dos lugares, aliás, mostrou aí o Cândido Portinari, eu visitei esse mural do Cândido Portinari lá na ONU, Guerra e Paz e tudo mais. É muito emocionante, né? E assim, a gente passava na frente da ONU e víamos esse mural, né? Esse muro ali, que é, aliás, é bem na fachada da ONU e dentro é uma biblioteca, a biblioteca da ONU, né? E aí nós olhávamos e eu comentei, cara, é impossível pintar esse muro, impossível, não tem como. Primeiro que é a fachada da ONU, são 193 países, né? Como que esses caras permitiriam pintar isso daqui? De verdade mesmo, né? É uma coisa muito complexa. E aí eu falei assim, até fiz uma menção a Deus nisso, eu falei, aqui é só se Deus realmente falasse, cara, é isso mesmo, você vai pintar esse muro aqui, e Deus quisesse mesmo. Eu fiz esse comentário, né, com os meninos, com a Aguinaldo e tal. E aí, o que acontece? A gente recebeu um e-mail, né, da ONU, falando a gente quer fazer uma exposição sua aqui na ONU. E aí eles falaram, olha, a exposição ela é o seguinte, é essa sala aqui, do Portinari, e também esse muro aqui. E mostraram justamente esse muro na fachada que eu havia comentado. De verdade, cara, meu coração deu uma parada. Assim, eu falei, Jesus, como que pode, né, uma coisa nesse sentido acontecer? E realmente, depois disso, a gente começou a negociar como é que ia fazer. Aí entrou toda a parte burocrática e várias pessoas ali assessorando e tal, e pediram tantos documentos. Foi o trabalho mais complicado da minha vida. Eu posso imaginar. Mais complicado da minha vida. Agora, Cobra, que técnica que você usa para desenhar as pinturas, as figuras com centenas de metros quadrados, tal? Como é que você divide, como é que você planeja essa pintura, esse mural? Então, a técnica que eu utilizo é a mesma de quando eu comecei, vamos dizer assim. Que é aquela técnica mais simples que tem, aquela técnica que os meninos, as meninas aprendem na escola, né, que é quadriculado. Então, o que acontece? Eu não decido nada lá na hora que eu já estou no prédio. Tem pessoas que pensam que eu vou chegar lá e vou sair espontaneamente inventando alguma coisa, mas não é assim. Como que funciona? Em qualquer lugar do mundo, eu peço primeiro para o cliente, manda uma foto do local, manda as medidas do local e eu vou criar artes para esse espaço. A partir de eu ter a arte ali aprovada, ou seja, a arte foi criada sob medida. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho uma ideia muito bacana, que eu quero muito fazer, mas a parede não possibilita. Porque às vezes a arte só funciona numa parede horizontal e a parede é vertical. Às vezes tem uma porta, tem uma janela. Agora mesmo eu estou com um prédio lá na Itália, em Vicenza, para fazer um mural lá, e tem uma abertura bem no meio, com várias janelas. Então, assim, um dos desafios também é criar uma arte adaptável ao espaço onde ela vai ser inserida. Incorpore essa abertura, por exemplo, essas janelas. Exatamente. Como que eu vou fazer um trabalho ali de maneira que todos os elementos sejam respeitados e a figura ainda seja
visível, né? Então, a partir do momento que eu tenho o projeto na mão, tenho o quadriculado no papel, quadriculo o prédio, faço primeiro em preto e branco e depois começo a trabalhar camadas de cor. O quadriculado eu gosto por quê? Porque eu cheguei a 60% da pintura. Eu posso requadricular e continuar a pegar os detalhes. Porque aí eu sei exatamente que no 45B pega o nariz. Por isso que quando eu estou pintando lá no alto de um prédio, é muito próximo da parede. Ou seja, eu não consigo ver exatamente o que eu estou fazendo. Então, a minha única maneira de perceber é através do quadriculado mesmo. Perfeito. Tá? Cobra, você pintou murais de temáticas sociais com Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, né? Um mural lindo de Martin Luther King contra o racismo. E também foi convidado pela Madonna para pintar um mural do Mandela na África. Como é que chegam essas solicitações para você e muitas, né, de temáticas sociais? Como é que Madonna chegou até você? Olha, como eu comentei, no começo da minha trajetória, eu fazia qualquer trabalho que me pediam, certo? Uma questão de sobrevivência mesmo. Porém, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo o meu próprio caminho, alicerçado em questões que eu acredito, que eu vivencio, que me incomodam, que me deixam triste, me deixam feliz, que eu quero modificar de alguma forma. Eu quero passar mensagens através das minhas obras, né? E aí, o que acontece? Hoje, quando as pessoas me convidam, elas já me convidam sabendo do meu histórico, do que eu trabalho, quais são as mensagens em que eu atuo, certo? E foi dessa maneira que a Madonna chegou em mim. Ela não viu nem os outros trabalhos. O que ela viu foi um mural lá no Brooklyn, que está lá até hoje, chamado Fight for Street Art, que tem o Jean-Michel Basquiat e o Andy Warhol, os dois com luvas de boxe, né? E eu coloquei meu nome ali. Ela passou caminhando lá, viu esse mural e entrou em contato com a gente, né? Solicitando que eu pintasse o hospital dela lá no Malawi, né? E o que acontece? Esse hospital, ela já havia dado... Ela tentou construir esse hospital lá, porque ela tem acho que 4 ou 5 filhos adotados de lá. Não sei quantos, mas são do Malawi. Então, ela já tentou fazer um hospital desse. Aí o governo lá pediu, disse que ela não poderia, com o time dela, construir o hospital e pediu dinheiro para ela. Consequência, roubaram todo o dinheiro dela e depois ela conseguiu efetivamente... mudou o governo, não sei o que aconteceu, ela conseguiu construir o hospital que está lá hoje. Então eu fui para lá, eu e o Aguinaldo, mais uma vez, e o interessante é o seguinte, eu não encontrei a Madonna, embora nós tivéssemos uma data para isso acontecer. O que ocorreu? Eu fui para lá, quando nós chegamos, no segundo dia, nós pegamos um vírus que não tinha nome na época, eu não sei que vírus era esse, eu e o Aguinaldo fomos parar no hospital, e ficamos mais muitíssimos doentes. 3 meses depois, a gente estava com sequela ainda, febre alta, dores no corpo inteiro. Eu gritava de dores, ele também. Então, foi um trabalho que eu fiz literalmente me arrastando lá. Consegui terminar, não ficou muito bem feito, a verdade é essa. E no dia que a Madonna ia para lá, eu falei, olha, desculpa, eu estou tão mal que eu vou embora. E aí, a gente foi embora. Aguinaldo, né? Aguinaldo. Olha o Aguinaldo. Aí, ó, tá vendo? Fala galera, tudo bem? Eu sou Aguinaldo Brito, eu sou parceiro do Eduardo Cobra, né? Essa grande pessoa maravilhosa que através da sua arte muda a vida de muitas pessoas, muitos jovens também. Então eu queria agradecer por toda a oportunidade que ele me deu, né? Por todo o trabalho que a gente já fez dentro e fora do Brasil, né? A gente tem muita história para contar. Então, o Cobra se resume em superação. Se eu fosse falar, né, em uma palavra só, ele é superação. Porque eu sei a rotina dele, eu conheço ele, eu sei que não é fácil, muitos já teriam desistido. E, Cobra, você é a minha inspiração também, assim como de muitos outros, tá bom? Aí eu quero te dar aquele abraço, meu amigo. E é isso aí, cara. Parabéns, tá bom? Aquele abraço, amigo. Valeu. Show de bola. O Aguinaldo também, de uma origem bem simples, né? Eu morando no Campo Limpo, ele morava no Taboão da Serra, no Pirajussara.
E aí um dia ele foi de bicicleta lá na minha casa, descobriu onde eu morava, porque eu já pintava há muitos anos, e ele queria uma oportunidade, né? Eu dei uma oportunidade para ele, a gente ficamos primeiramente amigos, né? E depois seguimos juntos aí. Você vê, o Aguinaldo é um cara bonito, com o olho verde e tal, mas pouca gente sabe que ele caiu de um andaime de 10 metros de altura. Caramba. E fraturou o rosto em 50 partes, então ele realmente tirou tudo, rachou o céu da boca, quebrou todos os ligamentos da mão, quase morreu pintando um mural. Né? Então, ele está reconstruído, então. Exatamente. Tá bonito assim, mas realmente ele sofreu um acidente gravíssimo pintando um painel, mas é um cara muito dedicado, muito íntegro também, estamos juntos. Se não fosse sem ele, também não estaria aqui. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e volta já já para falar sobre mais algumas das suas grandes obras e os projetos sociais em que você se envolve, tá bom? Show de bola. Voltamos já com o Cobra. Estamos de volta com o Eduardo Cobra. Cobra, entre seus mais de 3.000 trabalhos espalhados pelo mundo, tem alguns que se destacam aí pelo forte componente emocional, né? E um deles é o mural que você criou em Nova York, né? Sobre o fatídico atentado do 11 de setembro, né? Foi um momento de bastante emoção, né? Acho que um momento muito marcante na tua carreira, né? O que acontece? Tem um dos bombeiros, né? Um dos bombeiros, ele trabalhou nos resgates ali da primeira torre, né, e resgatou muitas famílias ali, muitas pessoas que estavam ali presas nos escombros e tudo mais. E quando ele saiu ali da torre, ele estava tão exausto, tão cansado, que ele se ajoelhou ali, né, e ficou ali naquela posição, né, de desesperança, né, alguma coisa nesse sentido. E foi capturado essa imagem dele, né, e eu o conheci também, e fiz essa proposta de pintar um mural sobre esse momento lá em Nova York, né? E nós falamos com todos os bombeiros lá da cidade e foi, sim, muito emocionante, porque enquanto eu pintava, várias pessoas que tiveram familiares que faleceram ali nos atentados e tudo mais, iam até ali, se emocionavam, choravam, ele foi com a família. E no dia da entrega do mural, centenas de bombeiros de Nova York fizeram ali um pelotão, ali estiveram na entrega. Então, realmente, o principal do meu trabalho, né? O alicerce é esse mesmo, trazer essas mensagens através das obras. Mais um depoimento para você. Quem Vamos será, lá. hein? Olha, para mim é uma grande alegria poder falar um pouquinho do Cobra, porque eu acho que eu tive uma chance privilegiada de conhecê-lo. Eu já conhecia o trabalho dele, sempre admirei, mas fazendo o filme Cobra Autorretrato, eu pude conviver um pouco mais com ele e, sobretudo, entender melhor a pessoa dele. Porque eu acho que as pessoas veem os murais, não é? E poucos conhecem a verdadeira trajetória desse artista. E é uma pessoa absolutamente íntegra. Eu só queria pintar e desenhar. Para a sociedade, de uma forma geral, sempre alguém ia me chamar de vagabundo. É um artista verdadeiro a si mesmo, que faz toda essa jornada, essa travessia, vindo da periferia, enfrenta tantas dificuldades, um batalhador, não é? E chega hoje à fama mundial com a mesma pureza de gestos, com a mesma honestidade, integridade, suas preocupações humanas, sociais, não é? É um artista brilhante, uma pessoa simplesmente adorável. E como eu estou gravando isso no dia do aniversário dele, eu não posso deixar de dizer parabéns, Cobra. Parabéns por ser quem você é. Por trás do que eu tô pintando, tem algo que eu quero dizer, tem alguma mensagem, tem histórias, que também é uma busca interior minha. Espetáculo. Eu me identifiquei demais com a Lina, que nós temos uns amigos em comuns, que é o Edson Veiga, a Mariana Veiga e tal, que nem moram no Brasil, mas acabou nos apresentando, né? E foi legal porque
A Alina veio com a proposta, né? Vamos conversar, de repente a gente consegue fazer um filme. Eu me identifiquei muito com ela até pela garra, né? Pela persistência, pela força de vontade que ela tem e a realização, né? Porque não é uma pessoa que só fala. Ela vai lá e consegue concretizar. E teve uma coisa que me marcou muito, porque tinha um valor X para conseguir fazer esse filme. Ela não alcançou esse valor e ela falou, eu vou fazer assim mesmo, com o que tem na mão. Então eu sou dessa forma também e ela acabou fazendo. E ela tem muita sensibilidade, sabe? A questão da música também. É muito bacana. Ela fez um material excepcional e já foi exibido em 10 países esse filme. É muito bacana. E a Alina é Agora, maravilhosa. Ela é muito boa, é muito boa. Agora, Cobra, você pinta em telas também, né? Faço. E diz que demora mais tempo para pintar um quadro do que para fazer um mural de grandes proporções. É verdade isso? Explica essa disparidade. É verdade pelo estilo e a linguagem do meu trabalho, né? Então, como eu trabalho com imagens mais realistas, o que acontece? Quando é grande, é mais gestual, é mais rápido para fazer os contornos, a luz e sombra. Quando isso vai ficando pequenininho, eu já tenho que mudar o equipamento, mudar a ferramenta, usar até mesmo caneta, pincel, stencil, aerógrafo, para fazer ali os detalhes minuciosos. Então, acaba, assim, levando até mais tempo. Agora, uma coisa importante também é que todo mural que eu faço uma tela que é original desse mural, né? Hoje eu trabalho com uma galeria, que é uma galeria que não tem no Brasil, ela está lá em Israel, mas ela está em 12 países também. Então essas obras que eu acabo fazendo aqui, essa galeria leva para fora e é um novo tipo de possibilidade, de suporte e tal, embora o que eu mais faço e estou engajado ainda são os murais, né? Mas tem uma perspectiva muito bacana em relação às telas, porque é diferente, né? Por exemplo, eu fiz agora na Itália uma exposição no museu que tem 800 anos, chamado Palazzo Blu, e foi uma exposição lá em Pisa, né? Além do mural que eu fiz, eu ainda fiz essa exposição. E agora estou recebendo convites para outros museus, como um muito interessante chamado Moco Museum, que está em Barcelona e também em Amsterdã. Enfim, é uma nova trajetória. Beleza. Você tem também projetos de inclusão social, criou o Instituto Cobra, inaugurou recentemente um estúdio de arte e cultura lá na cidade de Itu, onde você está morando, né, inclusive. Isso, Conta um pouco para a gente sobre essas iniciativas suas. Olha, eu já venho há muito tempo, como eu posso dizer, como se fosse... Primeiro, a ideia surge na minha cabeça dos projetos que eu quero estar envolvido. Depois eu vou pintar os murais com essas mensagens, certo? Como ela comentou, falando de intolerância, racismo, violência, questões de paz, de união dos povos, de coexistência, enfim. A terceira plataforma seria a materialização disso, certo? Então eu venho fazendo ações de forma remota, né, utilizando as minhas obras, como por exemplo na pandemia, eu pintei uma obra, eu comprei um cilindro desses cilindros de oxigênio, só para dar um exemplo aqui, tá? Pintei esse cilindro, né? E esse cilindro foi leiloado, vendido, nós arrecadamos R$700 mil, e esse recurso eu reverti 100% para a compra de 2 usinas de oxigênio lá para Manaus. É um exemplo, tá? Eu venho sempre que possível fazendo ações nesse sentido. Mas agora eu estou mesmo com a ideia da construção do meu espaço, que seria o meu instituto, para dar oportunidades para meninos, meninas das comunidades, da periferia, não só através da street art, de pintar, mas de outras artes também, né? Com oficinas, palestras, workshops e tal. Então eu entrei numa concorrência de um espaço público lá na cidade de Itu, ganhamos essa concorrência por 20 anos, tá? E agora nós conseguimos um patrocinador, a questão de um mês atrás, a gente estava batalhando por isso, e em breve a gente vai começar a construção desse espaço, que também a minha ideia é receber cerca de 50 artistas do mundo todo, os principais nomes. A gente também vai criar uma galeria a céu aberto ali, com exposições desses artistas. É uma antiga estação ferroviária, é isso? Exato, exatamente. É uma antiga estação, na verdade... É uma continuidade do prédio da estação que faz a conexão. Tem um trem turístico ali que faz Itu-Salto, né? Então tem esse trenzinho ali. E aí eu peguei esses espaços ali ao lado
e a gente vai reformar tudo e construir esses espaços. Então, espero que até o final desse ano, meio do ano que vem, a gente já esteja com esse sonho concluído. E o outro ponto que você comentou, que é o meu ateliê. Então, o que acontece? Com essa possibilidade de entrar nos museus, que é algo que eu só fiz depois dos 30 anos de idade, né? E agora estou sendo convidado para levar o meu trabalho. Quando eu fui para Itu, eu não sabia da existência de um museu lá chamado Fama. É um museu bem bacana, tem um acervo de arte contemporânea lindíssimo e tal. E aí eu montei meu ateliê lá dentro. E fiquei um tempo com esse ateliê portas fechadas. E como é um museu, eu tive essa ideia de abrir o ateliê para ter o acesso ao público, para eles verem ali a minha área de trabalho, de criação, tem as pinturas, parte do meu acervo, tem os materiais, as escadas, os sprays, né? Então, o que acontece? A gente fez uma abertura, já na abertura foram cerca de 2.000 pessoas, né? A gente segue recebendo muita gente todos os dias depois dessa abertura. E assim, o grande lance desse espaço é que a maioria das pessoas que vão ali, mais de 60%, são pessoas que nunca haviam entrado no museu antes. São pessoas que conhecem meu trabalho das ruas e se identificam com o meu trabalho e estão indo lá para o museu e estão tendo essa experiência pela primeira vez. É muito interessante que eu passei por isso e agora estou proporcionando para as pessoas esse acesso. Genial. Beleza, uma formação de público, né? Muito interessante mesmo. Bom, e agora uma mensagem de artistas admiradores seus. Olha só. Oba! Salve, salve. E aí, Eduardo, tudo bem? Queria mandar um salve aí pro Edu Cobra, camarada de longa data aí, de 1000 anos. Acho que a gente se conheceu foi nos anos 1990, se não me engano, 91. Final dos 80, começo dos 90. É isso aí, o cara tá na luta há 1000 anos. Guerreiro pra caramba, talentoso. É isso aí, tamo junto, meu. Um abraço, mano. E parabéns pela tua conquista, por tudo que você trilhou até agora e que esse caminho cresça cada vez mais. Olha só, hein? Os mestres da street art. Cara, eu sou absolutamente fã dos Gêmeos, né? Eu acho o trabalho deles excepcional, assim, de uma genialidade. Não é à toa que eles são dos únicos a terem uma parceria, a pintar junto com o Banksy, né? Você vê que bacana. Dois caras que eu super admiro, os Gêmeos e também o Banksy, né? E poder hoje receber uma mensagem dessa faz eu entender que valeu a pena todo o esforço, que também não é diferente deles, né? Eles começaram, o Espeto começou, eu acredito que em 85 ou 86, os Gêmeos começaram em 86 e eu comecei em 87. Então, todo mundo ali naquele mesmo momento, né? Sim. E todas as dificuldades que passamos e tudo mais, eles também passaram pelas mesmas dificuldades, né? Se esforçando, se empenhando e abrindo as portas, dando a cara a bater mesmo, com o peito aberto ali, e é isso. Então, não é à toa que eles chegaram onde eles chegaram, realmente excepcionais. Tem uma pergunta meio complicada para você, mas eu tenho certeza que vai poder responder muito bem. Todo trabalho artístico não visa somente a estética, a beleza pura e simples. A obra de arte traz em si o pensamento, a alma do artista, né? Queria saber de você, o que é que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito quando vem uma obra sua? O que eu quero passar com os meus murais, né, são conscientizações, né, de temas que me tocam, né, como violência, por exemplo. Né, eu quero transformar o mundo de alguma maneira através das minhas pinturas. Bom, Cobra, nosso programa está chegando ao fim. Daqui a algumas horas você embarca para os Estados Unidos, apesar de ter chegado da Itália ontem. É verdade, é verdade. Jesus. E você foi convidado para dar uma palestra em Harvard, né, que é a mais prestigiada universidade norte-americana. É um encontro que reúne aí acadêmicos, líderes, representantes de diversos setores aí da sociedade. Um justo reconhecimento da importância do teu trabalho, né? Então, dá um spoiler para a gente, o que é que você pretende dizer lá, quais são as suas expectativas? Olha, o que eu posso dizer é que, com muita humildade, né, recebendo esse convite, né, um desdobramento de um trabalho, as portas que Deus abre para mim, né, no meu trabalho, eu sigo sempre com o pé no chão, né? Porque
eu já passei por todo tipo de dificuldade. Então, eu sei o que é dormir no chão do brinquedo lá do Play Center, como sei o que é dormir no hotel 5, 6 estrelas, né? Sei o que é não ter dinheiro para comprar tinta, sei o que e eu não faço acepção, é isso que eu quero dizer, né? Para mim, tudo é importante, são passos importantes. Hoje, o meu trabalho é um dos mais publicados em livro didático, né? Então, eu vejo muitas crianças, ônibus de escolas visitando o meu ateliê lá em Itu. Eu vou falar um pouco sobre todo esse movimento, né? De sair realmente de uma origem simples e chegar a ter 50 murais lá nos Estados Unidos. Muito bom. Tudo bem, Cobra. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao Persona. Show de bola. Fiquei muito feliz com as homenagens e com essa oportunidade. Obrigada, foi realmente uma honra te receber. Obrigado. Aí na sua janela entre Itália e Estados Unidos. É verdade, é verdade. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. A gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. Show de bola. Beleza, Cobra. Valeu.